Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à iCult. Aqui quem fala é o professor Artus. Tudo bem com vocês? Esse aqui é o primeiro vídeo que eu estou gravando, então esse é o nosso primeiro encontro. O meu nome é Matheus Artus e só para esclarecer para vocês, eu vou ser o professor que estará tratando junto de vocês sobre técnicas de aprendizagem e também sobre técnicas de leitura, né? Mas junto a outros professores nós estaremos trabalhando um livro que se chama Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Mas nesse primeiro vídeo aqui de estreia, eu vou estar falando com vocês a respeito de uma técnica de aprendizado bastante simples e já bastante conhecida. Muito provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, que é a técnica do Pomodoro, tá? Então, para começar a falar sobre essa técnica, o que caracteriza essa técnica, né? Do que se trata, afinal de contas? Essa técnica ela é também conhecida como estudo por baterias, tá? Que é um nome mais descritivo, por assim dizer. E o que caracteriza essa técnica é basicamente você pré-estabelecer um tempo, um intervalo de tempo, ao qual você vai se propor a se manter focado durante esse período de tempo, tá? É um período de tempo, é um intervalo de tempo curto, por assim dizer. Se varia, tá? Eu vou falar um pouco mais a respeito sobre esse intervalo de tempo, mas a ideia é que seja um intervalo de tempo pré-estabelecido ao qual você vai se propor a estar focado, tá? O que você vai fazer durante esse tempo focado? Você vai estudar, você vai se propor a fazer uma leitura, resolver exercícios, fazer uma tarefa do seu trabalho, treinar alguma nova habilidade, praticar alguma coisa, enfim. A ideia é que seja um período de tempo focado, não disperso, ao qual você está produzindo alguma coisa ou indo em direção a alguma coisa, tá? E você vai contrastar esse intervalo de tempo, vai intercalar esse intervalo de tempo focado com um intervalo de descanso. Então a dinâmica do Pomodoro é exatamente essa: um intervalo de tempo focado, contrastado, alternado a um intervalo de tempo de descanso, tá? E você vai alternando essas duas qualidades de intervalos de tempo, tá? Mas por que afinal se chama Pomodoro, então, essa técnica? O que tem a ver? É porque o criador dessa técnica, que é um sujeito que se chama Francesco Cirillo, tá? Ele difundiu essa técnica através do uso de um cronômetro físico no formato de um tomatinho, tá? Porque para você estar aplicando adequadamente essa técnica, você vai precisar cronometrar seu tempo, tanto focado quanto de intervalo. Então ele difundiu essa técnica através do uso de um cronômetro no formato de tomatinho que tem o nome de Pomodoro. É só por causa disso, tá? Você precisa ter exatamente um cronômetro no formato de tomatinho para estar colocando essa técnica em prática? É claro que não. Embora seja muito recomendável que ao menos o cronômetro seja do tipo físico, analógico, que não seja digital. Por quê? Porque quando a gente fala de cronômetro digital, eu sei que a maior parte de vocês, inclusive eu, vai usar o celular como cronômetro, tá? E nós sabemos muito bem que o celular é a maior fonte de distração que a gente tem hoje em dia. Talvez seja a maior fonte de distração de toda a história da humanidade, que é o celular. Então é recomendável que durante o Pomodoro você mantenha seu celular longe de você. Então é bom que seja um cronômetro físico, tá? Ou um cronômetro digital que não seja o celular. Tudo bem? Mas o que fundamenta essa técnica? Por que essa técnica dá certo? Por que ela funciona? Qual que é a razão de ser dela, tá? Para começar a falar um pouco sobre isso, eu vou trazer uma frase aqui de um pensador que eu nem me lembro mais qual é, que ele dizia basicamente o seguinte: se o homem, né, se o ser humano conseguisse se concentrar olhando para a cabeça de um alfinete por mais de 5 minutos, sem se distrair, sem fazer outra coisa, todos os problemas na vida dele estariam resolvidos, tá? O que essa frase quer dizer? Ele basicamente quer dizer que a maior parte dos problemas das pessoas seriam resolvidas por uma questão de foco, tá? E ao mesmo tempo ele esclarece que é da natureza do próprio homem ser esforçoso, não conseguir se concentrar facilmente, não conseguir manter o foco, tá?
Então, o Pomodoro, essa técnica, ela vem ao encontro dessa característica, tá? Que é a característica de não conseguirmos nos concentrar facilmente e, principalmente, nós não temos a capacidade de nos concentrarmos por longos períodos de tempo. Isso não é fácil. Não estou dizendo que ninguém consegue fazer isso. Muitas pessoas conseguem. Mas é uma coisa que demanda treino e demanda tempo de prática mesmo. É uma coisa que você pode treinar, essa questão do foco, né? E traduzindo isso para a técnica do Pomodoro, é basicamente você vai se treinar a fazer esses intervalos de tempo e, consequentemente, você vai conseguir estar aumentando esses intervalos de tempo ao qual você vai conseguir se manter focado. Então, o Pomodoro, ele funciona mais como, digamos assim, um formatador da dinâmica dos seus estudos, tá? Porque, em vez de você se propor a estudar por 1 hora, 2 horas seguidas, que é uma coisa ilusória, tá? Principalmente para você que não tem hábito nenhum de estudar ou que tem muita dificuldade. Eu sei que a maior parte dos adolescentes e dos jovens de hoje em dia em período escolar tem muita dificuldade de concentração. Então é irreal você se propor a estudar 1, 2 horas seguidas. Então o Pomodoro ele vai vir a formatar esse seu hábito de estudo de uma maneira que se encaixe melhor no funcionamento do seu cérebro, que é o de você estudar por baterias, por pequenos intervalos de tempo, tá? Você vai fracionar todo esse tempo que você tem em pequenos intervalos de tempo ao quais são realistas, okay? Ao quais você consegue cumprir. E isso também funciona como uma dinâmica de micro-recompensas, tá? Porque quando você se propõe a estudar 1 hora seguida e você não consegue, isso gera uma certa angústia em você, uma certa ansiedade em você e uma certa decepção porque você não conseguiu cumprir esse tempo. Agora, quando você se propõe a estudar por 20 minutos, 15 minutos sem parar, sem fazer outra coisa, quando você cumpre aquilo e vai para o seu intervalo de tempo, aquilo te traz um bem-estar. E o seu cérebro gosta disso, ele gosta de ser recompensado. Porque pense, o seu cérebro ele detesta esses momentos de foco, principalmente em relação ao estudo, porque o estudo ele demanda um certo esforço que gera um certo constrangimento para o seu cérebro. O seu cérebro ele quer e está almejando o tempo todo recompensas imediatas. O estudo é um esforço na qual a recompensa dele vem muito tempo depois, tá? Muitas vezes demora anos para você ter a recompensa dos estudos, tudo bem? Então o seu cérebro ele quer outras coisas, então ele vai ficar o tempo todo se distraindo. Agora, quando você se propõe a fazer uma coisa e faz aquilo por um tempo, por esse tempo curto, esse intervalo curto de tempo do Pomodoro, e você consegue cumprir esse tempo, você se coloca num estado de realização, tá? Então isso é muito importante também. Então o Pomodoro ele vem a se encaixar dentro dessa dinâmica, tá? Então, qual que é a melhor maneira da gente estar aplicando essa técnica do Pomodoro? É o seguinte, você vai setar um tempo, tá? Esse intervalo de tempo varia, você precisa ver o que se encaixa melhor para você, mas o tempo oficial do Pomodoro é 25 minutos, e que é o que eu recomendo para vocês, tentem 25 minutos. Não conseguiu por 25 minutos? Diminui para 20 minutos, 15 minutos, no mínimo 10 minutos, tá, galera? Porque senão também, né, vai ficar um tempo muito fracionado, muito picado. É a mesma coisa que você se propor a estudar 1 hora e ficar se distraindo o tempo todo olhando para o celular, etc, tá? Então tentem 25 minutos. Se proponham a estudar por 25 minutos, você vai cronometrar esse tempo, só que aqui está o pulo do gato, o que é importante. Talvez vocês se proponham a fazer os 25 minutos e vocês não consigam se concentrar de uma maneira adequada, tá? Vocês vão passar por esses 25 minutos e vocês vão perceber que vocês não conseguiram estudar nada, vocês não conseguiram se concentrar, etc. Só que aqui que está o pulo do gato, prestem bem atenção. Se você se propor a si mesmo ficar 25 minutos estudando, é importante que vocês fiquem parados ali na frente do seu livro, do seu caderno, do seu material de estudo, sem fazer outra coisa. Mesmo que você não consiga estudar nada, resolver nenhum exercício, não fazer nada, ao menos não faça outra coisa. Fique parado ali. Sobreviva a esse constrangimento de ficar parado ali sem fazer nada, tá? Porque você vai estar passando uma mensagem para o seu cérebro, que é o seguinte, porque o seu cérebro ele vai tentar ficar desviando sua atenção o tempo todo. E se você não der a opção para ele, a alternativa dele de realmente ir fazer outra coisa, devido àquele estresse gerado por esse momento de foco e esforço,
Com o tempo, seu cérebro vai perceber que fala, ó, esse sujeito não tá para brincadeira, tá? Ele realmente quer focar, quer fazer alguma coisa. Então ele vai se acostumando, tá? Você vai se acostumando a ficar nesse tempo focado sem fazer outra coisa, tá? E com o tempo isso vai se tornando mais produtivo, mais e mais produtivo. E quando você pensar em fazer um Pomodoro, isso vai ser um gatilho automático, tá? Para o seu cérebro se colocar no modo de foco. Então você vai treinando o seu cérebro essa dinâmica. Você vai falar, vou fazer um pouco. Você não vai pensar em vou estudar matemática ou vou estudar biologia. Você vai pensar, vou fazer um Pomodoro, tá? Você vai pensar mais em processos do que em resultados. Você vai falar, vou focar por 25 minutos no estudo. E ao longo do dia você vai fazendo vários e vários pomodoros e vocês vão perceber que seu tempo vai rendendo mais, porque você está atrás desses pequenos objetivos, tá? Você não está atrás do macro objetivo que é passar na prova de biologia. Não, você reduziu, fracionou aquele objetivo final, que é passar na prova da biologia, para pequenos objetivos que é estudar por 25 minutos biologia. E vocês vão perceber que no dia, se vocês fizerem 4 pomodoros de 25 minutos, vocês já estão praticamente estudando 2 horas por dia. Isso é um bom tempo já, um tempo muito razoável, tá? Pela minha experiência, eu digo para vocês que estudando 2 horas por dia, vocês passam em qualquer tipo de prova que vocês quiserem, tá? E outra coisa, a questão do intervalo do tempo. É claro que esse intervalo não pode ser muito extensos. Você não pode se propor um pomodoro de 25 minutos e dar um intervalo de meia hora, 1 hora, tá? Não é assim que funciona. O ideal é que num intervalo de tempo de 25 minutos de um pomodoro, você descanse de 5 a 10 minutos, tá? E o que fazer nesse intervalo? A ideia é que você se disperse, se distrai um pouco, tá? Você pode, nesse momento, acessar um pouco as suas redes sociais, você pode responder alguma mensagem no WhatsApp, tá? O ideal é que você se recompense, você dê uma recompensa para o seu cérebro. E isso é importante também para a dinâmica do Pomodoro. Que é o seguinte, seu cérebro ele se estressou ali naquele momento, e a partir do momento que você cumpre a missão dos 25 minutos de Pomodoro, é bom que você dê uma recompensa para o seu cérebro. E aqui nesse sentido bem de adestramento mesmo, você vai adestrando o seu cérebro a esse momento intenso de esforço, de foco, e aquele momento de descanso que é um alívio, que é um relaxamento. Então o seu cérebro ele vai começar a perceber que se você cumprir aqueles 25 minutos de tempo focado, você vai recompensar ele com alguma coisa, tá? Um último ponto sobre o Pomodoro, que ele tem um outro benefício, que é o seguinte, que é te treinar a trabalhar um pouco sob pressão, porque o cronômetro ali, os 25 minutos, na qual você vai estar focando durante esse período, esse intervalo de tempo, e o fato dele estar sendo cronometrado, e que daqui a pouco ele vai despertar, e etc., isso também te treina a trabalhar sob uma mínima pressão, o que é importante para quem está se preparando para fazer provas e etc. Tá? Então é isso, pessoal. Essa é a técnica do Pomodoro. Eu vou estar trazendo outras técnicas que se encaixam ao Pomodoro. Vocês vão perceber que as diversas técnicas que eu vou estar trazendo aqui, elas se completam, elas geram uma sinergia umas com as outras, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham sobre Pomodoro, vocês podem estar mandando aí na caixinha de perguntas da iCult, que eu vou estar respondendo com o maior prazer. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.